Estou errado por deixar minha filha grávida morar comigo, mesmo que minha namorada tenha dito que não? Me chamo Ricardo. Tenho 40 anos e uma filha de 18 anos com minha ex-esposa, que vamos chamar de Maddie. Quando fiquei sabendo que seria pai, ainda era relativamente jovem. E confesso que não foi fácil. Eu e a mãe da Maddie acabamos ficando juntos porque ela engravidou, não exatamente porque éramos almas gêmeas. Nosso relacionamento sempre teve seus altos e baixos, marcado mais pela responsabilidade do que por afinidades profundas. Com o tempo, ficou claro para nós dois que, apesar do amor pelo que havíamos construído, não estávamos felizes juntos. Por isso decidimos nos separar quando Maddie tinha 7 anos. Desde então, ela passou a ficar comigo 3 finais de semana por mês. A mãe dela se mudou para um subúrbio, quase 1 hora distante da cidade, para estar perto da família e oferecer a Maddie uma escola melhor. Como meu trabalho é na cidade, as viagens começaram a se tornar cansativas para ela, e depois de um tempo, Maddie pediu para mudarmos a rotina de visitas. Apesar de tudo isso, sempre mantivemos uma relação muito próxima. Falávamos quase todos os dias por telefone, e eu sempre fiz questão de estar presente na vida dela, participando dos momentos importantes, ajudando nas dúvidas escolares e sendo um apoio constante. Maddie sempre foi uma aluna exemplar, nunca foi apenas uma estudante. Ela tinha uma dedicação incrível. Conseguia equilibrar os estudos com uma vida social ativa e saudável. Terminou o ensino médio com uma média acima de 9, um mérito do qual sempre me orgulhei muito. Além disso, ela tem muitos amigos e é bastante querida pelas pessoas ao redor, algo que me confortava, pois sabia que ela tinha uma rede de apoio sólida. Até pouco tempo atrás, eu achava que ela tinha um ótimo namorado, um rapaz que parecia responsável, gentil e com planos de futuro. Eles estavam juntos há cerca de 2 anos e, apesar dos desafios naturais de qualquer relacionamento jovem, me parecia que eles tinham uma boa base. Ele cursa enfermagem e, mesmo diante das dificuldades de conciliar estudo e trabalho, parecia comprometido. Eu gostava dele, mesmo não o vendo com tanta frequência. Sobre o futuro profissional da Maddie, ela ainda não tinha certeza do caminho que queria seguir. Sempre foi uma pessoa prática. E com a oportunidade de uma bolsa de estudos numa faculdade comunitária, ela decidiu adiar o início da graduação em período integral por 1 ano, para trabalhar e se organizar financeiramente, antes de encarar a rotina pesada da faculdade. Achei essa decisão madura e responsável, uma forma dela se preparar melhor para o que viria. Atualmente, eu namoro a Vera, que tem 37 anos. Estamos juntos há 2 anos, e ela sempre se deu bem com a Maddie, o que facilitou bastante a convivência nos últimos meses. Vera é uma pessoa prática, inteligente e carinhosa, e isso me fazia acreditar, às vezes ingenuamente, que estávamos formando uma família harmoniosa. Há poucos meses, Vera se mudou para minha casa. A antiga colega de quarto dela se casou, e como ela não tinha condições de arcar sozinha com o aluguel, essa foi a solução mais viável. Como nosso relacionamento já estava estável e eu até cogitava pedi-la em casamento, achei que seria uma boa ideia acolhê-la assim. Ela concordou em ajudar nas despesas, contribuindo para pagar as contas de água e luz. Eu me responsabilizo pelo restante, já que a casa está quitada e livre de dívidas. Até aqui, tudo parecia estar indo muito bem. Eu não tive muitos relacionamentos nos últimos anos e estava acostumado a uma rotina mais independente. Então, ter alguém por perto, um parceiro, trouxe uma nova energia para minha vida. Além disso, nem ela nem eu tínhamos planos de ter filhos, o que naquele momento parecia se encaixar perfeitamente na nossa realidade, uma tranquilidade extra que nunca dei como certa. O problema começou quando a Maddie descobriu que estava grávida. A mãe dela não aceitou a situação e a expulsou de casa sem pestanejar. O namorado, Doug, ainda está terminando a faculdade de enfermagem. Divide apartamento com colegas e não tinha como recebê-la. Então, no meio desse turbilhão, ela apareceu aqui no portão, com lágrimas nos olhos, mal conseguindo levantar o rosto para me encarar. Pai, disse a voz embargada. Eu tô grávida. Meu coração parou por alguns segundos. Respirei fundo, tentando processar. Quando você descobriu isso, Maddie? Faz pouco tempo. Eu demorei para acreditar. Mas mãe me colocou para fora. Eu não tenho para onde ir. Ela tremia. Eu segurei suas mãos. Você sempre vai ter para onde ir. Essa casa é sua também. Ela chorou aliviada. E ali mesmo, no portão, eu soube que não importava minha decepção, não importava o quanto aquilo ia complicar minha vida. Ela era minha filha e eu jamais viraria as costas. Ela descobriu a gravidez tarde e o bebê deve nascer em janeiro. Ela e o namorado conversaram e decidiram ficar com a criança. Quando ela me contou, estava insegura e perguntou se poderia ficar aqui. Eu disse que sim, claro. Expliquei que estava decepcionado, mas que ela sempre será minha filha.
E que se essa é a escolha dela, eu vou apoiá-la dentro do que for razoável. Quando Maddie chegou em casa pela primeira vez, ainda bastante assustada com toda a situação, sentei com ela e o Doug na sala para termos uma conversa séria. Olha, Maddie, comecei. Eu vou ajudar vocês no que for possível. Vou cuidar do bebê enquanto você estuda ou trabalha, porque sei que será difícil conciliar tudo. Ela assentiu com um olhar ainda inseguro. Mas quero deixar uma coisa bem clara, continuei firme. Isso não pode virar uma desculpa para você sair todas as noites para festas ou baladas. Além do bebê, a responsabilidade com a casa vai aumentar. E vocês precisam estar preparados para isso. Doug concordou. Estamos cientes do que vamos encarar. Não queremos facilitar as coisas, pai. Maddie respirou fundo e completou. Também entendo que, se ele desistir no meio do caminho, vou ter que pedir pensão. Não quero que você se desdobre por algo que não podemos controlar. Exatamente. Concordei. A vida é assim, nem sempre as coisas saem como planejamos. Mas daqui pra frente quero ver comprometimento de vocês. Depois expliquei sobre o pós-parto. Quero dar um tempo para você se recuperar bem antes e depois do nascimento do bebê. Mas passado esse período, terá que retomar suas responsabilidades, divisão dos afazeres da casa e, claro, cuidar do filho. Não estou aqui para fazer tudo sozinho. Pode deixar, pai. Já conversamos bastante sobre isso, respondeu Maddie. No fim da conversa, fiz um pedido importante. Quero que vocês pensem com calma e montem um plano, um orçamento, metas financeiras. Quero que mostrem como pretendem fazer isso funcionar na prática, para eu saber que estão levando a sério. Passaram-se alguns dias e eles voltaram com respostas surpreendentemente maduras. Trouxeram até um orçamento e metas financeiras bem estruturadas, que incluíam planos a médio e longo prazo, preços de aluguéis de imóveis em diferentes localidades da cidade, que condiziam com o valor que Doug poderia pagar assim que conseguisse um melhor emprego. Eu suspirei, emocionado. Confio, vocês me surpreenderam. Isso mostra maturidade. Vamos dar o nosso melhor para que tudo dê certo. A conversa daquele dia me fez perceber que, apesar dos desafios, minha filha e seu namorado estavam certos de que queriam mesmo assumir essa responsabilidade. E com um plano estruturado, fiquei mais tranquilo para apoiá-los plenamente. Sei que será um caminho difícil, mas tinha certeza de que, juntos, iríamos construir uma nova rotina, cheia de aprendizado e, acima de tudo, amor. Eu sempre mantive a Vera a par de tudo o que estava acontecendo. Desde o momento em que Maddie descobriu a gravidez, nós tivemos várias conversas longas sobre o que poderia acontecer. Eu não queria surpresas. Achava importante que ela se sentisse incluída e entendesse o que eu planejava fazer. Por isso, expliquei para ela a possibilidade de que, depois do nascimento do bebê, a Maddie e até mesmo o namorado ficassem morando aqui por alguns anos, enquanto se organizassem financeiramente. Vera sabia de tudo, ou pelo menos sabia do que estava por vir, e no começo parecia até compreender a situação. Tentava ser solidária, ou ao menos tentava parecer isso, mas então eu lhe comuniquei de forma definitiva que a decisão já estava tomada, que a Maddie iria morar conosco permanentemente enquanto fosse necessário, e foi aí que tudo mudou. Ela olhou para mim, os braços imediatamente cruzados, os olhos faiscando de raiva e incredulidade. Você enlouqueceu, Ricardo. Ela disparou, a voz carregada de irritação. Eu não assinei nada disso. Eu não vou criar filho de ninguém. Eu tentei manter a calma, mesmo com a tensão crescendo. Vera, não é filho de ninguém. É o meu neto. E a Maddie não tem para onde ir. Ela bufou, dando de ombros a expressão dura. Ela tem 18 anos, rebateu. É adulta, precisa se virar sozinha. Se decidiu ter um filho, que arque com as consequências. Eu não vou ser aquela que segura todo o peso da situação. Fitei-a nos olhos com firmeza. Eu não vou expulsar minha filha grávida de casa. Ponto final. O silêncio que se seguiu foi denso, até que Vera soltou um peso que eu não queria escutar. Se ela ficar, eu vou embora. Fiquei imóvel por um instante, sentindo o impacto da decisão dela. Eu entendo, respondi com sinceridade. Mas a minha escolha está feita. Ela apertou os lábios sem conseguir esconder a frustração. Você não entende, Ricardo! Quase gritou. Eu não me comprometi com esse tipo de situação quando começamos a namorar. Eu queria um relacionamento tranquilo, só nós dois, sem filhos ou dramas do passado. E eu não posso desprezar minha filha só para evitar desconforto. Respondi, tentando fazer com que ela compreendesse. Maddie é minha filha e precisa da minha ajuda nesse momento difícil. Ela estalou os dedos, incrédula. Você está pedindo muito. Está me obrigando a escolher entre sua filha e eu. Eu não aceito ser deixada de lado assim. Vera, eu não quero que você escolha, disse eu calmo. Quero que a gente encontre uma forma de conviver, mas não me pedirei para desistir da minha família. Ela suspirou, passando a mão no rosto, cansada. Então já sabe.
Se ela ficar, vou embora. Eu apenas assenti, sem palavras no momento. Sabia que não era uma ameaça vazia. Desde então, Vera começou a evitar tanto a mim quanto a Maddie. O tom das conversas, quando existiam, ficou ríspido, frio, carregado de mágoa. Ela permanece aqui em casa, mas o ambiente parece pesado, como se estivéssemos divididos por uma parede invisível de ressentimentos. O que antes era um lar movimentado e alegre, hoje parece um território minado onde todos pisamos com cuidado, sem saber quando a próxima explosão vai acontecer. Numa noite fria de sexta-feira, quando o silêncio já estava ficando pesado, Vera sentou na sala com um olhar cansado. Eu não aguento mais isso, disse baixinho. Sinto que estou vivendo numa prisão. Por que não tenta conversar com a Maddie? Sugeri, porque ela não me aceita. Eu sou a invasora nessa casa. E agora vou ter que lidar com um bebê? Eu nem tive a chance de me preparar para isso. Eu suspirei. Eu entendo, mas não posso abandonar minha filha agora. Então eu saio, ela respondeu firme. Eu não respondi. E, antes que alguém questione, só para deixar claro, não tem essa da Vera ficar incomodada ao ver a Maddie morando aqui. Esta é a casa da Maddie. Ela sempre morou aqui. O inesperado foi a gravidez, não o fato dela viver em sua própria casa. Então chamei a Vera para conversar. Ela começou pedindo desculpas, de certa forma. Ricardo, disse ela já de início, eu estava estressada. Eu achei que a Maddie ia continuar vindo só nos fins de semana. Nunca imaginei que fosse viver aqui em tempo integral, ainda mais com um bebê. E também não acreditava que você realmente deixaria a Maddie morar aqui com o bebê. Você sabia que havia essa chance. Eu te falei. Ela desviou o olhar. Achei que você não ia permitir. Mas, se houver um prazo, se ela e o Doug se mudarem assim que ele começar a trabalhar, eu até aceito. Desde que não me envolvam nisso. Respirei fundo. Vera, eu entendo seu ponto. Mas você me desrespeitou, foi cruel com a Maddie. E eu não consigo mais enxergar um futuro para nós. Ela arregalou os olhos. Você tá terminando comigo. Por causa dela? Não. Eu estou terminando porque percebi que nós nunca fomos um time. Você não está disposta a apoiar uma parte essencial da minha vida. Ela ficou em silêncio até que explodiu. Pois fique com a sua filhinha mimada e esse bebê, então. Ela ficou chateada, parecia surpresa, e acabou ficando bem irritada. Chegou o dia em que eu precisei conversar com a Vera sobre o futuro dela na casa, depois de semanas de clima pesado e silêncio ensurdecedor. Chamei-a para sentar na sala com um tom calmo, mas firme. Vera, comecei. Sei que está difícil para você aqui. Por isso, pensei numa solução temporária para te dar espaço. Ela me olhou surpresa. Parecia não acreditar no que eu ia dizer. O que você tem em mente? Perguntou desconfiada. O porão da casa, disse. Está acabado. Tem uma entrada independente até uma pequena cozinha. Você pode ficar lá por um mês enquanto procura outro lugar para morar. Ela estreitou os olhos, claramente irritada. Um mês? E depois disso? Ela retrucou, a voz ficando mais alta. Depois você precisará encontrar um lugar definitivo. Também vou devolver o valor das contas que você já pagou até aqui. Eram 790, mas vou arredondar para 1.000. Você está me mandando pro porão? Ela perguntou, passando as mãos pelos cabelos visivelmente abalada. Sério mesmo? Não é para te mandar embora, expliquei. É para dar um tempo, um espaço para você respirar longe dessa tensão. Ela levantou-se, começando a andar pela sala, a fúria crescendo. Isso é um castigo. Um empurrão para eu sair! Gritou. Tentei manter a calma. Vera, não é assim que quero que seja. Só estou tentando resolver esse impasse. Mas ela não queria mais ouvir. Pegou o celular e saiu da sala resmungando. Pouco depois, recebi uma mensagem de Vera simples e direta. Vai se ferrar. Fiquei surpreso, achando que nosso diálogo tinha pelo menos criado uma brecha. Decidi ligar para a Maddie para avisar que pedisse para passar a noite na casa do Doug. Maddie, preciso que você durma fora hoje na casa do Doug, falei. Quero dar um pouco de espaço para a Vera. Ela entendeu na hora. Ok, pai, eu passo. Durante o dia, trabalhei de casa. Fiquei por perto, mas tentando não atrapalhar. Vera começou a levar as coisas dela para o porão, com um ar decidido, quase como se dissesse, isso é o que vai ser a partir de agora. À noite tive um turno de trabalho, e só consegui falar com ela na manhã seguinte. Vera, você está se mudando? Sim, respondeu fria. Posso ajudar com alguma coisa? Ofereci. Não preciso da sua ajuda. Estou bem. Ela deixou a chave da casa sobre o balcão e saiu. Depois que ela foi embora, troquei o código de segurança da casa. Enviei uma mensagem dizendo: se você esqueceu alguma coisa, avisa que eu te deixo entrar para buscar. Ela não respondeu. Naquele momento, pensei no quanto as coisas mudam rápido e como, em meio a conflitos, o respeito e o diálogo são tão fáceis de se perder. Achei que não haveria mais drama. Estava obviamente triste,
mas me senti aliviado por ter tomado a decisão. Mas aí aconteceu uma coisa estranha e que deixou o clima ainda mais pesado. Aqui em casa, as plantas carnívoras da Mad começaram a morrer de repente, uma a uma, nos últimos dias. Para quem não conhece, essas plantas são muito delicadas e exigem cuidados específicos. Mad sempre foi extremamente cuidadosa com elas, a ponto de me pedir para instalar barris de coleta de água da chuva, porque elas não podem receber água da torneira. Qualquer contato com a água errada pode matá-las. Eu nunca mexi nas plantas dela, sabia da importância, mas de repente elas começaram a murchar, a perder as folhas, como se alguém tivesse descuidado completamente. Além disso, um tanto do fertilizante concentrado, que era guardado num frasco especial trancado, simplesmente sumiu. Procuramos em todos os cantos da casa, mas não encontramos. Sabíamos que só umas poucas pessoas tinham acesso àquele armário. Mad ficou arrasada. Ela amava aquelas plantas, não só como um hobby, mas porque aquelas espécies exóticas eram uma paixão séria. Era como se um pedaço dela estivesse morrendo junto. Pai, eu... Não consigo entender, ela falou uma vez, enquanto tentava salvar o que restava das folhas murchas. Eu não mexi, eu não deixei ninguém tocar. Isso não foi acidente. Eu olhei para ela, sabendo exatamente o que ela estava pensando, o que eu também pensei. Você acha que a Vera fez isso de propósito? Perguntei cuidadosamente. Ela ficou um momento em silêncio, os olhos marejados, e finalmente disse, quase num sussurro: eu acho que sim. Não dá para ser coincidência. Eu não queria levar a situação para um conflito maior, então perguntei: quer que eu tome alguma providência? Falar com ela, discutir? Mad balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e cansaço. Não, pai, por favor. Não quero mais briga agora. Já está tudo tão complicado e eu preciso focar no bebê. Mas mesmo tentando não alimentar o conflito, a Vera não facilitava. Em certo momento, ela enviou uma mensagem para Mad que foi um golpe baixo e muito cruel. Você é a razão do seu pai estar sozinho agora. Espero que esteja feliz com isso. Eu vi Mad lendo a mensagem e notei o efeito. A raiva misturou-se com a decepção. Pai, bloqueia ela, por favor. Não quero mais ver isso. Não pensei duas vezes e bloqueei o número da Vera no celular da Mad. Essa situação das plantas e a mensagem reafirmaram o quanto as coisas estavam ruins entre elas. O silêncio, o clima tenso, as pequenas sabotagens no dia a dia criaram uma barreira que parecia difícil de superar. No fundo, eu sabia que precisaria encontrar uma forma de reconstruir a convivência, mas no momento, o melhor era proteger minha filha, que já estava enfrentando uma montanha de desafios. Não sei se ela sente culpa ou se acha que mereceu. Ela nem quer que eu compre novas plantas. Disse que vai tentar salvar as que ainda restaram. Sobre o Doug, o namorado, conversei com os pais dele. Eles, assim como eu, não ficaram felizes com a notícia, mas disseram que vão apoiar e estão animados com a ideia de serem avós. Moram a mais de 1 hora daqui, mas avisei que tenho um quarto de hóspedes para quando quiserem visitar. O Doug, que trabalha meio período enquanto estuda, eu disse para continuar assim nesse semestre, mas que no próximo a prioridade absoluta dele deve ser se formar. Prometi que vou dar apoio financeiro e ajudar com o bebê além do que seria normal no próximo semestre, porque sei que a melhor forma de garantir que meu futuro neto tenha uma vida estável é o pai conseguir se formar e arranjar um bom emprego. Ele pareceu entender e agradeceu. Talvez não seja tão cabeça-oca quanto eu pensei. O tempo passou e o nascimento do bebê chegou em uma madrugada fria de janeiro. Parabéns, vovô. É uma menina. Essa frase ficou gravada na minha memória e encheu meu peito de uma alegria intensa, como nunca antes havia sentido. Eu era avô de uma menina. Eu era avô da Emma. Nos dias seguintes, a casa se preencheu de vida. O choro da bebê à noite, as mamadeiras, as fraldas. Era cansativo, mas também maravilhoso. Eu ajudava como podia, levantando de madrugada para que Mad pudesse descansar um pouco, e até Doug se mostrou mais responsável do que eu esperava. Por um tempo, parecia que as coisas estavam se encaixando. Mas como na vida nada é simples, Vera voltou. E não voltou em paz. Ela começou a mandar mensagens para Mad, uma atrás da outra. Frias, cruéis, implacáveis. Dizia que ela tinha acabado com a minha vida, destruído nosso relacionamento e que aquele bebê era um peso para todos, uma vergonha. Palavras duras, cortantes, que pareciam escritas com veneno. Mad não me contou de imediato. Talvez tentando me proteger ou tentando lidar sozinha com aquilo. Mas quando soube, meu coração se partiu. Era difícil aceitar que alguém pudesse olhar para a pequena Emma, tão inocente, e enxergar nela um fardo. Mais difícil ainda era perceber que Vera, a mulher com quem eu compartilhei tantos anos, podia ser capaz de tamanha crueldade. Emma tinha acabado de chegar ao mundo, e já havia quem quisesse negar a ela
o direito de ser bem-vinda. Mas ali, naquela casa, entre mamadeiras e noites mal dormidas, ela era amada. Por mim, por Mary, por Doug. E isso, por mais que doesse, era o que nos dava força para continuar. Preocupado, avisei Vera que, caso continuasse com o assédio, eu registraria uma queixa formal para proteger minha família. Após essa advertência, as mensagens pararam e o clima em casa melhorou, trazendo um pouco de paz para todos, apesar do desgaste emocional já existente. Essa situação reforçou a importância de proteger minha filha e meu neto diante das dificuldades. Enfim, a situação definitivamente não foi nada fácil. As coisas não ficaram 100% boas, para ser sincero. Eu vou ficar solteiro por um bom tempo, disso tenho certeza. E sinceramente, eu lamento por isso. Ainda mais na minha idade, em que começar um relacionamento novo nunca é tão simples quanto parecia aos 20 e poucos anos. O desgaste emocional é grande, e a vida social, muitas vezes, fica em segundo plano diante das responsabilidades que carrego. Mas apesar de tudo, eu sinto que fiz a coisa certa. Coloquei minha filha em primeiro lugar, naquele momento em que ela mais precisava de apoio, não apenas financeiro, mas emocional. Priorizei o que considero essencial: a família verdadeira, o vínculo de pai e filha, a proteção dela e do meu futuro neto. Isso não tem preço. Ainda assim, não posso negar que, às vezes, a cabeça fica rodando, refletindo sobre as escolhas feitas, ponderando se eu poderia ter lidado com tudo de um jeito diferente. Me pergunto se deveria ter sido mais compreensivo e paciente com a Vera, se poderia ter escutado melhor as preocupações dela, talvez tentando encontrar um equilíbrio mais gentil entre defender a minha filha e manter a harmonia no relacionamento. Será que a empatia que recebi da minha filha foi suficiente para compensar a frieza e a rejeição que vieram da minha parceira? Será que meu jeito, talvez um pouco firme demais, afastou quem talvez tivesse potencial para ser uma aliada, mesmo diante da tempestade? Eu trago isso comigo, essas dúvidas, e me pergunto: será que estou errado? Será que deveria ter priorizado um pouco mais a Vera? Ou será que a decisão de colocar minha filha em primeiro lugar, naquele momento delicado da vida dela, era o que um pai verdadeiramente deve fazer, independentemente das consequências pessoais? Gostaria muito de saber o que vocês acham. Estou mesmo errado? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou, não esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.